E o que é que o teu filho deve levar para a escola? Uma mochila, um trolley, um saco ou apenas o caderno diário? É verdade, o ideal seria não ter que levar nada. Portanto, a rubrica de hoje é sobre os mais pequenos e os maiorzinhos também, não é? Mas, sobretudo, para aqueles pais que nos estão a ouvir e que têm filhos principalmente mais pequenos ou no primeiro ciclo. No segundo ciclo também, mas depois o tamanho dos miúdos já é bastante diferente. E já eles próprios conseguem fazer a gestão do A que é que devem gestão, levar, não é? exatamente, e já podem deixar algumas coisas na escola, embora os mais novos também. Mas a preocupação é principalmente sobre o peso que vai nas mochilas dos miúdos. Isto é uma coisa que se tem vindo a falar nos grupos dos pais da escola, os grupos do WhatsApp e tal. É uma E preocupação portanto, constante. eu trago esse tema para aqui, para a ONFM hoje, justamente para ajudar os pais a decidir o que é melhor para os miúdos. Naquilo que eles têm controle. Portanto, os miúdos têm que andar para trás e para a frente com algum material. Algum material podem deixar na escola, mas aqui, uma das coisas que nós temos controle, nós, pais, como é óbvio, é sobretudo na forma como eles transportam o material. E temos aqui várias opções, nomeadamente as mochilas com rodinhas, os famosos trolleys, que têm benefícios e também têm Algumas alguns contras desvantagens. também, algumas desvantagens, e as mochilas de andar às costas. Portanto, esse assunto é sobretudo importante por causa não só do peso, mas também da postura deles. E vamos analisar aqui umas e outras. Então, começando aqui pelas mochilas de andar às costas, existem aí imensas mochilas para comprar para os miúdos. A primeira coisa que nós temos que ver é o conforto da mochila, independentemente do espaço que lá tenha dentro, não é? Que tem que ser Exatamente, o bastante. o suficiente para levar o material. Devemos ter atenção, sobretudo, às alças que devem ser alcochoadas e à parte das costas que também deve ser alcochoada. Obviamente que há aquelas mochilas vou citar aqui algumas marcas de desenhos animados, Bora, bora, etc., bora. mas isso não tem problema nenhum. Do Claro que Faísca não. McQueen e do Homem-Aranha e do Super-Homem, que eles todos gostam, mas nem sempre têm a qualidade adequada. E na realidade, por exemplo, para os meus filhos, obviamente se eu lhes puder dar aquilo que eles querem e juntar o útil ao Até agradável, porque eles melhor, vão usar, não é? eles vão Aquilo vai usar, fazer parte da exatamente. vida deles durante pelo Portanto, menos um ano. e a vida não é só moda, e eles também têm que perceber que usar uma mochila do Homem-Aranha é muito fixe, mas se calhar uma mais confortável que não tem o desenho do Homem-Aranha também pode ser muito bom, Claro. não é? Nem que se meta depois um calquito. Sim, mas há umas que já têm e que já são boas. Portanto, ver aqui em primeira instância, para além do espaço que ela tem para levar o material, ver o conforto das alças, que deve ser alcochoado, e a parte das costas também, que deve ter alguma esponja para o material não bater nas costas e, sobretudo, ser respirável, porque há umas que têm esponja, mas depois têm um tecido impermeável em cima, e se isso andar durante algum tempo nas costas dos miúdos, também deixa os miúdos desconfortáveis e mais suados, para além de com os ombros magoados, não é? Também. Depois, esta é a parte de conforto. Relativamente à ergonomia das mochilas que andam nas costas, o que eu aconselho, e isto se calhar é a melhor dica para quem quer mesmo usar as mochilas de costas, é usarem mochilas que nas alças tenham um aperto entre alças, ou seja, na zona do peito, que tenham um fecho que junta as duas alças no peito à frente, por uma razão muito simples. Se nós colocarmos uma mochila muito pesada nas nossas costas, nós adultos, que não tenha esse fecho, o que é que acontece quando nós nos mexemos? E sobretudo os miúdos que andam aos pulos, o que é que acontece? As alças saem do sítio e têm tendência a resvalar para fora. E então o que é que nós fazemos aos ombros e à nossa postura? Vamos puxar notoriamente os ombros para a frente Para e dentro, não é? curvar o Claro. corpo para a frente, para que as alças não saiam para o lado. Então, os miúdos, o que é que eles vão fazer? Se não tiverem uma mochila com esse fecho, o que eles vão fazer? A primeira vez não, porque a alça vai saltar fora, mas o cérebro deles a seguir vai-lhes dizer para a alça não saltar fora, eles vão andar sempre com os ombros para a frente Encolhidos, e portanto, andam curvados mais para a encolhidos. frente. E, portanto, essa vai ser a postura de transporte natural deles. E o que eu sugiro é comprem uma mochila com um fecho à frente, porque as alças já não
resvalam para fora e, portanto, Ficam numa posição muito mais ficam confortável numa e posição saudável. muito mais direita, exatamente. Portanto, estas são as principais coisas a apontar aqui nas mochilas de transporte nas costas. Nos trolleys, temos a vantagem enorme de não andarmos a carregar com o peso, só o puxamos, não é? Só o arrastamos. A questão ergonómica aqui passa por um bocadinho pela formação ou pelo ensino de como se transporta o material, uma mochila que tenha rodinhas. E isto é uma coisa muito básica de transmitirmos aos nossos filhos, que é uns dias puxas a mochila com a mão direita, outros dias puxas a mochila com a mão esquerda. Então, isto E pergunta a um leigo, que diferença é que isso faz, Hugo? a diferença por exemplo, olha, vou-te dar um exemplo tal e qual como um jogador de hóquei ou um jogador de ténis ou um jogador de pádel que hoje em dia Está na muito moda. na moda, que é tal e qual como esses jogadores que têm sempre o material sempre na mesma mão, não é? Que têm a raquete na mesma mão, o stick na mesma mão, rodam muito mais para um lado do que para o outro e fazem os movimentos de transporte, a deslocação, sempre rodados mais para o mesmo lado. O que vai fazer com que todos os músculos vou falar aqui um bocadinho tecnicamente agora, da cadeia posterior, da cadeia cruzada posterior de um dos lados fiquem mais encurtados relativamente à cadeia cruzada posterior do outro lado. O que significa, falando aqui de uma forma menos técnica, que os músculos de um dos lados do corpo vão estar habituados a trabalhar mais encolhidos e os outros mais alongados. Mais estendidos, sim. E isso é crasso, um erro crasso para o desenvolvimento da coluna dos miúdos. O que significa que, por exemplo, um jogador de ténis ou um jogador de hóquei, se não compensar esses movimentos em ginásio, vai ter escoliose, Sim. certinho, direitinho, ok? Portanto, para quem não sabe, escoliose é uma curvatura lateral anormal da coluna, portanto, aquelas pessoas que andam assim um bocadinho mais de lado. E o trolley se for todos os dias transportado incisivamente com a mesma mão, por exemplo, com a esquerda, a pessoa vai ficar com o ombro esquerdo mais baixo do que o ombro direito quando transporta. E está a prejudicar então a coluna. Exatamente. Okay. Quando não transporta vai andar com o ombro esquerdo mais elevado, quando não tem carga vai elevá-lo mais. E ele vai ter algum desvio na coluna. Portanto, relativamente depois à qualidade do trolley, isso não tem influência absolutamente nenhuma, é mesmo só a questão do transporte. É só questão de perceber se a pega do trolley é relativamente resistente. Exato. Não, resistente para não partir e não obrigar depois a criança a andar com o trolley na mão. Pois, exato. Porque ainda é pior do que uma mala, não é? É pior a emenda que o soneto. Exatamente. E agora uma pergunta básica e para terminarmos a nossa rubrica de hoje. Cada vez mais os miúdos em idade escolar, e principalmente no primeiro ciclo, como estavas a falar e referir, começam a ter atividades físicas e lúdicas durante a semana. E há a tendência, cada vez mais, de poderem, quando vão para a escola, logo levarem consigo a roupa de desporto para a modalidade que vão praticar a seguir. Falando de desporto, aconselhas aqui se vá tudo na mesma mala, seja a mala de costas ou no trolley, ou devem ter sempre outro saco à parte para levar esse material, esse equipamento? É assim, isso depois depende um bocadinho da logística da escola, obviamente, não é? Porque há escolas como aqui as escolas que temos aqui ao lado, que têm que se deslocar, por exemplo, para ir ali para a física e não há necessidade de estar a levar os livros, portanto, se calhar se forem em sacos separados, melhor. Mas em termos de peso, eu sugiro dividir. Portanto, aí não digo levar 2 trolleys, mas levar a mochila mais leve às costas e para ser transportado, se calhar, para as aulas de educação física, e a mochila mais pesada com os livros depois fica parada durante o dia, não é? O que eu sugiro também é que alertem os miúdos e também os professores, porque às vezes os professores não fazem muito caso disto porque não é com eles normalmente, e as decisões também às vezes passam pelos miúdos e pelos pais, para deixarem o máximo de material possível na escola. Todo o material que não for necessário andar para trás e para a frente, deixem na escola, arranjem cacifes na escola, arranjem alguns sítios, se calhar possivelmente na sala de aula, que podem lá deixar o material arrumadinho. Eu sei que isto dá mais trabalho, mas efetivamente é mais eficaz para todos. O meu filho mais velho tem 9 anos e computador, cadernos,
livros de exercícios, estojos e tudo e mais alguma coisa. Ele chegou, e o ano passado foi o primeiro ano que eu cheguei a pegar na mochila dele e pensar, pá, isto está a ficar pesado para o miúdo. Está pesado. E portanto, começando a fazer essa seleção, claro que o computador vai ter que andar para trás e para a frente, mas se calhar os manuais não precisam de andar para trás e para a frente todos os dias. Lógico. Portanto, fiquem alerta relativamente a essas coisas, porque muitas vezes é desnecessário andar a carregar tanto peso.